Você já sabe que no processo de fabricação, o material bruto sofre transformações para que a peça pronta fique de acordo com o seu desenho técnico. E a gente já viu que certos desvios de forma e tamanho, dentro dos limites de tolerância estabelecidos no desenho técnico, são aceitáveis porque não prejudicam o funcionamento da peça. Mas em certos casos, para garantir a perfeita funcionalidade da peça, é preciso especificar o acabamento das superfícies. Por isso, na teleaula de hoje, você vai aprender a interpretar as informações sobre os estados de superfície trazidas no desenho técnico. Eu é que não perco essa teleaula por nada. O Tito está certo. Hoje é a nossa última teleaula do módulo Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico. Um tema tão importante que ainda vai aparecer em outros módulos deste curso profissionalizante. Ângela, o que você está fazendo? O Miguel está fazendo o acabamento desse desenho aqui. Quer dizer, estava esperando o senhor chegar para falar dos processos de fabricação e acabamento de peças. Sabe o que é? É que a Ângela quer que eu fale que o método de produção interfere nas características gerais do produto acabado. Mas isso a gente vai ver melhor no módulo Processos de Fabricação. Não, Miguel. Bastava falar que a usinagem, a fundição e o forjamento são alguns dos processos de fabricação de peças, que cada um deles possibilita diferentes graus de acabamento de superfícies. Só isso. Mas tem uma coisa, né? Quanto melhor o acabamento, mais alto o custo de execução de uma peça. Por isso, as peças devem apresentar um grau de acabamento adequado à sua função e suas características. Olha, dá só uma olhada aqui. É que, na prática, a superfície real de uma peça nunca é igual à superfície geométrica, representada no desenho. Na fabricação de peças, as superfícies estão sujeitas a erros de forma e posição que determinam as tolerâncias geométricas. Esses desvios são considerados macrogeométricos e, dentro dos limites de tolerância, não prejudicam o funcionamento da peça. Agora, mesmo as superfícies executadas dentro dos padrões de tolerância geométrica apresentam irregularidades microgeométricas que constituem a rugosidade da peça, ou textura primária. Dá uma olhada aqui no computador. São marcas ou sulcos deixados pela ferramenta na produção da peça. Mas eu não consigo ver marca nenhuma aí, Ananias. Realmente, assim a olho nu fica difícil. Eu mesmo só percebi essas marcas o dia que eu fui pela primeira vez no laboratório de metrologia. Neste laboratório, eu percebi estas marcas minúsculas. Mas isso só foi possível graças à eletrônica, com o auxílio de aparelhos como o rugosímetro, o perfilógrafo e o perfiloscópio. Eles permitem avaliar com exatidão se a peça apresenta o estado de superfície adequado ao seu funcionamento. Aliás, você sabe como é feita a indicação do estado de superfície? Não faço a menor ideia, Ananias. Até 1984, as normas indicavam o estado de acabamento superficial através de uma simbologia que transmitia apenas informações qualitativas. Tito, a avaliação da rugosidade feita no Brasil hoje em dia é quantitativa, permitindo que ela seja medida. Então agora nós já podemos fazer uma avaliação da rugosidade. Certo, Silva, mas como é que se faz essa avaliação? A norma brasileira adota o sistema da linha média para avaliação. Certo. Repare no perfil dessa superfície. Eu vou pegar um desenho. A coisa toda funciona assim. Repare no perfil dessa superfície representada no desenho e veja que A1 e A2 simbolizam as saliências de uma superfície real. Bom, então A3 e A4 simbolizam os sulcos ou reentrâncias da mesma superfície real, tô certo? Certíssimo, garoto. Bom, agora, como não é possível a determinação dos desvios de todos os pontos de uma superfície, a rugosidade é avaliada em relação a uma amostragem delimitada pela linha P e pelo comprimento C, que representa o perfil real da superfície total. A norma NBR 8404 define 12 classes de rugosidades RA.
Elas correspondem a determinados desvios médios aritméticos RA expressos em microns. Ah, então eu já entendi. Quer dizer que um desvio de 3,2 microns corresponde a uma classe de rugosidade N8. No seu livro de estudos, você vai encontrar uma tabela de correspondência entre os antigos símbolos de acabamentos e as atuais classes de rugosidades. Angela, você já podia mostrar como é feita a indicação de rugosidade nos desenhos técnicos. Tá bom, então eu vou começar apresentando o símbolo indicativo de rugosidade. O símbolo básico para a indicação da rugosidade de superfícies é constituído por duas linhas de comprimento desigual, que formam ângulos de 60 graus entre si e em relação à linha que representa a superfície considerada. Sozinho, esse símbolo não tem valor. Quando, no processo de fabricação, é exigida a remoção de material para obter o estado de superfície previsto, o símbolo básico é representado com um traço adicional. Mas se não for permitida a remoção de material, o símbolo básico é representado com um círculo. O símbolo básico com um círculo também pode ser utilizado para indicar que o estado de superfície deve permanecer inalterado, mesmo que a superfície venha a sofrer novas operações. E assim, é indicada a remoção de material por fresagem. Mas não adianta muito a gente ter o símbolo da rugosidade se a gente não tiver o seu valor. É por isso que o desenho técnico deve trazer a indicação do valor da rugosidade. Essa indicação, ela é muito simples. O valor da rugosidade vem indicado sobre o símbolo, com ou sem sinais adicionais. Quando for necessário estabelecer os limites máximo e mínimo das classes de rugosidade, estes valores devem ser indicados um sobre o outro. O limite máximo deve vir escrito em cima. Sabe, Caio, existe uma característica microgeométrica que deve ser levada em conta no processo de fabricação e na avaliação do estado de rugosidade. Bom, então para definir a direção das estrias, deve existir um símbolo adicional ao símbolo do estado de rugosidade. Esse deve ser o símbolo para a direção das estrias. Acho que dá para pensar um pouco em como funcionam esses símbolos. Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Ah, já sei. Este símbolo, ao lado do símbolo de rugosidade, indica que as estrias são paralelas ao plano de projeção da vista sobre a qual o símbolo é aplicado, no caso, a vista frontal. Este outro símbolo, ao lado do símbolo de rugosidade, indica que as estrias são perpendiculares ao plano de projeção da vista sobre a qual ele é aplicado. Neste exemplo, a vista frontal. Ah, e quando as estrias devem ficar cruzadas em duas direções oblíquas, o símbolo de direção das estrias é um X. Muito adequado. Inclusive, este símbolo, representado na vista frontal, indica qual a superfície a ser usinada e quais as direções das estrias resultantes. Agora, uma outra possibilidade é que as estrias se distribuam em muitas direções. Nesse caso, o símbolo indicativo de direções das estrias é M, que aparece representado ao lado do símbolo de rugosidade. E pensando bem, pode ser também que as estrias precisem formar círculos aproximadamente concêntricos. Aí, o símbolo de direção das estrias é C. Por outro lado, pode ser que as estrias tenham de irradiar a partir do ponto médio da superfície à qual o símbolo se refere. Aí, o símbolo R, ao lado do símbolo de rugosidade, indica que a direção das estrias é radial em relação ao ponto médio da superfície a ser usinada. Esses símbolos facilitam o nosso trabalho, que envolve várias etapas. Mas agora, você sabia que para fazer a usinagem de uma peça como esta, o desenho técnico apresentou indicação de sobremetal para usinagem? Como assim sobre metal? É que quando uma peça fundida como essa deve sofrer usinagem posterior, como a que a gente vai fazer, é necessário prever e indicar a quantidade de sobremetal. Não, é sobre metal, não é o metal a mais que vai ser eliminado na usinagem? Exatamente, espera aí que eu já te mostro. Olha aqui como é feita a indicação. Quando for necessário indicar esse valor, ele deve ser representado à esquerda do símbolo.
Agora o pessoal já conhece todos os elementos associados ao símbolo de rugosidade, né, Miguel? Você podia aproveitar e rever a disposição do conjunto desses elementos para indicação do estado de superfície. Tá bom. Como vocês já devem ter percebido, cada uma das indicações de estado de superfície aparece junto ao símbolo de rugosidade em posição específica. Dá uma olhada aqui. Você já sabe que a posição A indica o valor de rugosidade RA em microns, ou classe de rugosidade de N1 até N12. B indica o método de fabricação, tratamento ou revestimento da superfície. C informa o comprimento em milímetro da amostra para avaliação da rugosidade. D indica a direção predominante das estrias. E a posição E informa em milímetro o sobremetal necessário para a usinagem. Não é fácil? Fácil é, Ananias. Mas o que eu queria saber agora é como é que a gente faz a indicação de estado de superfície nos desenhos. Dá uma olhada no desenho técnico dessa peça. O símbolo de rugosidade pode ser ligado à superfície a que se refere por meio de uma linha de chamada. Note que a linha de chamada apresenta uma seta na extremidade que toca a superfície. Repare que o símbolo é indicado uma vez para cada superfície. No seu livro, você ainda encontra como indicar os estados de superfícies que uma peça de revolução deve receber no momento do seu acabamento. Mas além do acabamento superficial, Tito, algumas peças devem receber um tratamento. Eu sei. Tratamento é o processo que permite modificar certas propriedades da peça. Por exemplo, a dureza, a maleabilidade e a resistência à oxidação. E para isso existem diversos processos de tratamento. Alguns modificam apenas as superfícies das peças, tais como cromação, pintura e niquelagem. Já outros modificam certas propriedades da peça, como, por exemplo, a cementação, o recozimento, a têmpera e o revenimento. Bom, mas como se lê as indicações de tratamento no desenho técnico? Bom, o processo pode vir indicado de duas maneiras. Uma delas é essa daqui que você já conhece. Na outra você indica o tratamento sobre uma linha de chamada ligada à superfície a qual deve ser aplicado o tratamento. Bom, e quando for preciso mais de um tipo de tratamento para uma mesma peça? Eu vou te mostrar nesse desenho técnico como isso é feito. Repare que essa talhadeira recebeu 2 tipos de tratamento: temperado e revenido. Repare que esta linha traço e ponto mostra a parte da peça que recebeu os tratamentos indicados. Esta cota 20 delimita a extensão da peça submetida aos 2 tratamentos. Nossa, Silva, essa peça ficou nota 10, cara. Se você quiser que seus conhecimentos também fiquem 10, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a rugosidade das superfícies pode ser medida por aparelhos eletrônicos e que está classificada segundo uma tabela de características da rugosidade. Aprendeu os diversos símbolos que indicam a direção das estrias e ficou sabendo como indicar o tratamento que uma peça deve receber. Bom, e aqui termina esse módulo de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. No modo Elementos de Máquinas, você vai estudar alguns componentes padronizados de máquinas e aprender a ler e interpretar desenhos técnicos de conjuntos mecânicos. E aí você vai poder pôr em prática tudo que você aprendeu aqui. Por isso aproveite e se prepare com os exercícios do seu livro. Bom estudo! Tchau!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.